Até quando você vai continuar sobrevivendo no meio do caos? Por quanto tempo mais vai tolerar viver apagando incêndios, adiando decisões e justificando sua falta de foco? Já basta. Esta não é uma mensagem suave. É um grito de urgência. Porque se você não se obrigar hoje a organizar sua vida, o caos vai se tornar seu estado permanente. E o pior é que você vai se acostumar. Vai aceitar o barulho, a confusão, a mediocridade, como se fosse normal. Mas não é. Organizar sua vida não é uma opção, é uma necessidade. É uma porta que só se abre por dentro. Então, este é o momento. Não para pensar, não para planejar, mas para agir. Obrigue-se, porque se você não colocar ordem, ninguém fará isso por você. Antes de começar o vídeo, escreva esta frase nos comentários: hoje eu me organizo e avanço com firmeza. Sou estoico. Faça isso com convicção, não apenas como um gesto, mas como uma declaração de compromisso consigo mesmo. Ao escrevê-la, você a grava no seu subconsciente, a repete com a mente e com o corpo e começa a se reprogramar de dentro para fora. Esse simples ato pode marcar o início da sua transformação. Número 1. Não dependa dos outros, o seu futuro depende do que você fizer. Até quando você vai continuar esperando que alguém apareça para consertar sua vida? Quantos anos mais você vai perder culpando seus pais, seu parceiro, o governo ou o passado? Você ainda não percebeu que ninguém vai vir te salvar. E quanto antes entender isso, mais rápido vai acordar. O mundo não deve nada a ninguém. A vida não vai pedir permissão para te bater, mas também não vai te impedir se você decidir avançar com firmeza. Você é o único responsável pelo que acontece a partir de agora. E sim, talvez você não tenha tido a melhor infância, talvez ninguém tenha te ensinado a acreditar em si mesmo. Mas agora que você sabe disso, o que vai fazer com essa consciência? A história é clara: um camponês vivia graças à sua vaca. Ela lhe dava leite, sustento, segurança. Mas um dia, ele a perdeu. No início, achou que tudo tinha acabado, que estava sem saída, que sem aquela vaca, ele estava condenado. Mas foi justamente essa perda que o obrigou a olhar para dentro, a se perguntar: e agora, o que faço? Foi então que ele despertou sua criatividade, sua engenhosidade, sua vontade. Foi ali que sua vida realmente começou. Porque enquanto tinha a vaca, ele vivia confortável, mas não vivia plenamente. Estava apoiado em algo externo, até que isso desapareceu, e ele teve que se sustentar sozinho. Você também tem suas próprias vacas. Aquelas desculpas disfarçadas de justificativas. Aquela relação que não te deixa avançar, mas a qual você continua preso. Aquele trabalho que você detesta, mas usa como desculpa para não sair da sua zona de conforto. Essa dependência emocional, esse medo de ficar sozinho, essa crença de que algo externo precisa mudar antes que você haja. Mas nada vai mudar se você não mudar. Nada vai se mover se você não se mover. A vida vai te empurrar muitas vezes. E toda vez que isso acontecer, você terá duas escolhas: continuar culpando o empurrão ou começar a caminhar por conta própria. Porque enquanto você espera por um resgate, o tempo está escapando. Enquanto espera que o outro mude, que a sorte melhore, que Deus faça algo sem que você faça a sua parte, você fica parado. E o pior não é não avançar. O pior é se acostumar. Se acomodar com o algum dia, com o vai se resolver, com o quando eu tiver mais tempo. Mas o tempo nunca vai ser perfeito. A situação nunca vai estar 100% a seu favor. Você precisa começar com o que tem de onde está. Assumir a responsabilidade pela sua vida não é se culpar por tudo. É reconhecer que você é o único que pode construir algo novo. Que mesmo que as circunstâncias não estejam no seu controle, sua atitude está. Suas decisões estão. Sua disciplina está.
Seus hábitos, suas palavras, sua reação, tudo isso está nas suas mãos. E é aí que mora a sua liberdade. Porque quando você entende que é quem decide como viver, você deixa de ser vítima e se torna criador. Tome decisões difíceis. Aprenda algo novo. Saia do que te acomoda, mas te apaga. Comece a colocar limites. Pare de depender da motivação ou do estado de espírito. Comece com uma ação simples, mas firme. Corte aquilo que você sabe que está te travando. Pode doer, mas dói mais viver uma vida que não representa quem você é. E se cair, levante-se. Mas não volte para o lugar onde se perdeu só porque era familiar. Crescer é desconfortável, mas ficar parado dói muito mais. Segundo o estoicismo, a liberdade começa quando você entende que sua vida não depende do que acontece com você, mas de como você reage. Então pare de esperar. Ninguém vai aparecer para mudar a sua história. Esse papel é seu. E quanto antes você assumir isso, mais cedo vai ver os resultados. Digo isso porque você já perdeu tempo demais esperando o mundo mudar. Agora é sua vez de mudar o seu mundo, com disciplina, com coragem, com decisão. Porque ninguém pode viver essa vida por você. Ninguém pode realizar seus sonhos por você. Só você. Então comece. Hoje. Número 2. O essencial é dar o primeiro passo, mesmo que você não se sinta pronto. Quantas vezes você já adiou algo importante porque ainda não se sentia preparado? Quantas vezes teve uma ideia, uma meta ou um sonho e colocou em pausa porque achava que ainda precisava aprender mais, ter mais tempo, mais recursos ou mais confiança? O que você talvez não perceba é que essa espera não é preparação. É medo disfarçado de perfeccionismo. E a verdade é esta: você nunca vai se sentir completamente pronto. Nunca terá todas as condições ideais. Mas se não começar, jamais saberá do que é capaz. O início não precisa ser perfeito. Ele só precisa acontecer. Porque você não pode melhorar o que ainda não começou. Ninguém escreve seu melhor livro na primeira página. Ninguém corre uma maratona sem antes dar passos desajeitados. Ninguém lidera uma empresa sem cometer erros. Mas os que vão longe, os que conquistam grandes coisas, têm algo em comum: ousaram começar mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber tudo. Mas começaram. Começar é desconfortável. É encarar aquela voz interna que diz: e se você falhar? E se passar vergonha? E se não for suficiente? Mas sabe de uma coisa? Essa voz nunca desaparece. Ela só enfraquece quando você age apesar dela. Cada ação que você toma silencia um pouco mais. Cada passo que você dá constrói um novo nível de confiança. Porque a segurança não vem antes da ação, ela nasce depois. É resultado da repetição, da coragem e do compromisso. E não, você não precisa ter o caminho todo claro. Só precisa saber qual é o próximo passo. É assim que o progresso acontece. Ele não nasce da certeza total, mas da disposição de seguir mesmo com dúvidas. Se você esperar estar pronto, vai ver a vida passar. E no fim, não vai se lembrar do que não sabia. Vai se lembrar do que não fez. Não vai se arrepender dos erros cometidos tentando, mas sim das oportunidades perdidas por medo de não ser perfeito. Há pessoas por aí fazendo menos do que você, com menos talento, menos recursos e menos preparo, mas estão avançando. Por quê? Porque começaram. Porque entenderam que o momento perfeito não existe. Que a verdadeira transformação começa quando você decide agir mesmo com as mãos tremendo. Que é a prática constante que gera melhora, não a teoria infinita. Pensar em como fazer nunca será igual a fazer. Errar e aprender no caminho. Não importa se o seu primeiro passo for pequeno, desajeitado, confuso ou lento. O importante é que ele seja real, que te tire da inércia, que marque o início de algo novo. Comece aquele projeto, inicie aquela conversa, lance aquele produto, faça aquela mudança na sua vida.
Não olhe para o quão distante está do resultado ideal. Olhe para o quão diferente sua vida pode estar em alguns meses se você tiver coragem de dar esse primeiro passo hoje. E se você falhar, porque vai falhar, tudo bem. O erro não é o fim. Ele faz parte do aprendizado. Cada queda ensina. Cada tentativa aperfeiçoa. Mas se você não começa, não há nada para melhorar. Não dá para corrigir o que não foi feito. Então não se paralise por não saber tudo. Aprenda enquanto caminha. Melhore enquanto avança. E esteja perto de pessoas que te encorajam a agir, não daquelas que alimentam suas desculpas. No estoicismo, a ação é superior à intenção. Começar sem garantias é um ato de coragem racional, não de imprudência. Hoje é melhor que perfeito. O agora é mais poderoso que um dia, porque o agora existe. O agora é real. E então pare de pensar tanto e comece. Mesmo que tudo ainda não esteja claro. Mesmo que você não seja o melhor. Mesmo que esteja com medo. Porque não se trata de estar pronto. Trata-se de se preparar enquanto faz. E esse, querido ouvinte, é o verdadeiro poder. Número 3. Modificar seus hábitos diários pode transformar sua vida. Cada manhã é uma nova chance de recomeçar, mas a maioria das pessoas acorda e reage ao dia como se já tivesse perdido antes mesmo de começar. Abrem os olhos, pegam o celular, se afogam em notificações, redes sociais, notícias, e-mails, e sem perceber já estão correndo atrás do dia em vez de liderá-lo. Por isso é tão importante criar sua rotina com intenção e não deixar que o caos a desenhe por você. Porque a forma como você começa amanhã determina, em grande parte, como o resto do dia vai fluir. Mudar sua rotina não significa se sobrecarregar de tarefas ou copiar o cronograma de outra pessoa. Significa escolher com consciência como você quer começar o dia. Com barulho ou com silêncio, com ansiedade ou com foco, com bagunça ou com estrutura. Você tem mais poder do que imagina nesses primeiros minutos. Não se trata de ter 3 horas livres, nem de virar uma máquina de produtividade. É sobre reivindicar aquele espaço sagrado que molda sua energia mental, emocional e espiritual. Comece acordando um pouco mais cedo. Só meia hora. Não para fazer mais, mas para estar consigo mesmo antes que o mundo comece a exigir de você. Use esse tempo para se movimentar, escrever seus pensamentos, agradecer, ler algo que te alimente por dentro ou simplesmente sentar em silêncio com um café. Essa mudança pequena pode causar um impacto enorme, porque em vez de começar no modo reação, você começa no modo escolha. E isso muda tudo. A ciência confirma, pessoas que seguem rotinas matinais intencionais relatam níveis mais altos de bem-estar, menos estresse e mais produtividade. Não é coincidência. É planejamento. É estrutura. O cérebro adora previsibilidade. Quando você oferece ordem, ele diminui seu estado de alerta. E quando o estresse cai, a clareza aumenta. Suas ideias fluem melhor, suas decisões são mais conscientes e os desafios se tornam mais fáceis de enfrentar. Tudo começa com uma única escolha, como você decide se levantar. Muitos dizem, não tenho tempo, mas tem tempo para olhar o celular 20 vezes, pular o café da manhã, correr de um lado para o outro sem direção. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. E se você não for sua prioridade, ninguém mais vai te colocar em primeiro lugar. Por isso, mudar sua rotina não é algo superficial, é profundo. É uma afirmação silenciosa: minha paz vale mais que o barulho, minha mente vale mais que a correria, minha vida merece mais ordem. E você não precisa montar a rotina perfeita já no primeiro dia. Só comece com um hábito pequeno, mas sustentável. 5 minutos de respiração consciente. Um copo de água assim que acordar. Deixar o celular de lado na primeira hora. Arrumar a cama com presença.
cada gesto conta. Porque você não está treinando uma ação, está treinando uma nova identidade. Está dizendo à sua mente, é assim que vivemos agora. E com o tempo, sua realidade começa a mudar de dentro para fora. Não subestime o poder do cotidiano. Não espere grandes transformações se mantém o mesmo caos diário. Vidas extraordinárias não são construídas por grandes eventos, mas por pequenas decisões feitas com consistência. Sua rotina é o seu chão firme. É o que te sustenta quando tudo ao redor vacila. E se você não tiver um solo sólido, qualquer vento te derruba. Mas quando sua manhã é forte, você é forte. No estoicismo, uma rotina disciplinada é uma forma de liberdade. Você domina seu tempo para não ser escravo dos impulsos nem do caos externo. Então hoje, decida mudar sua manhã para mudar sua vida. Decida se escolher antes de escolher o mundo. Decida viver com estrutura, não com desculpas. Porque ninguém vai entregar o controle do seu dia. Você é quem precisa tomá-lo. E quando faz isso, quando começa a acordar com propósito, tudo começa a se alinhar, sua mente, sua energia, seu caminho. O dia não te atropela mais. É você quem o conduz. E a partir daí, qualquer objetivo se torna possível. Número 4. Imaginar como você quer que seja sua vida te ajuda a dar o primeiro passo. Tudo começa na sua mente. Aquilo que você é capaz de imaginar com clareza suficiente, você também é capaz de construir com disciplina suficiente. Não é mágica, é foco. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parecerá aceitável até que você perceba que está perdido. Por isso, visualizar seu futuro não é fantasia, é estratégia. É o primeiro passo real rumo a uma vida melhor. É se dar permissão para enxergar com nitidez aquilo que ainda não existe, mas que pode existir se você decidir agir com propósito. Feche os olhos por um instante e se pergunte: como seria sua vida se você realmente tomasse o controle? O que faria ao acordar? Como você se moveria? Que tipo de pessoas estariam ao seu redor? Onde estaria trabalhando, vivendo, evoluindo? Que tipo de decisões tomaria diariamente se já fosse a sua versão mais forte e determinada? Isso não é sonhar à toa. É treinar sua mente para reconhecer um novo destino. E quando seu cérebro reconhece um destino claro, ele começa a alinhar seus pensamentos, hábitos e decisões para chegar lá. A visualização funciona porque ativa as mesmas áreas do cérebro que se ativam quando você realmente realiza uma ação. É como um simulador mental. E quanto mais você repete essa imagem interna, mais familiar ela se torna. E o que é familiar passa a parecer possível. Deixa de ser algo distante ou inalcançável. Passa a ser natural, inevitável, parte do seu caminho. E a partir dessa crença, você começa a agir. E ao agir, você transforma. Mas não basta imaginar sem direção. É preciso visualizar com intenção. Não é dizer, quero uma vida melhor, é ver os detalhes. Como é o seu ambiente? Como você conversa consigo mesmo? Quais decisões toma quando está cansado? Que hábitos mantém mesmo nos dias difíceis? Quanto mais precisa for a visualização, mais claro será o plano que sua mente traçará. Porque o cérebro odeia incertezas. Ele ama mapas claros. E não se engane, visualizar não é o mesmo que desejar. Desejar para na emoção. Visualizar leva à ação. Porque quando você vê aquele futuro com clareza, não consegue mais ignorar o que precisa mudar hoje. Não dá mais para ficar na zona de conforto. Não dá para continuar adiando, porque agora você sabe o que está em jogo. Já viu do que é capaz. E isso te transforma para sempre. Faça da visualização um hábito. Separe alguns minutos todas as manhãs, antes de pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa para visualizar esse futuro. Não apenas o que você quer conquistar, mas quem você precisa ser para conquistar.
Visualize a força com que decide, a disciplina com que age, a paz com que dorme ao saber que está alinhado ao seu propósito. Essa imagem vai te sustentar nos dias em que for difícil continuar. E quando a dúvida te atingir, quando a zona de conforto te chamar, lembre-se dessa visão. Porque não existe motivação mais poderosa do que aquela de quem já enxergou o que pode alcançar, de quem já sentiu como é viver uma vida com sentido. Essa versão sua já existe dentro de você, apenas está esperando que você comece a tomar decisões que estejam de acordo com aquilo que visualizou. Não é sobre um salto gigante, é sobre pequenas ações diárias com direção clara. No estoicismo, imaginar o futuro ideal não é vaidade, é treino, é preparar a alma para agir em direção àquilo que realmente vale a pena. Por isso, hoje eu te convido a fechar os olhos, não para fugir da sua realidade, mas para projetar uma melhor, para lembrar para onde você está indo, para se conectar com essa versão sua que já está além do medo, da desculpa e da preguiça. Porque quando você enxerga com clareza quem pode ser, você deixa de se conformar com aquilo que hoje te limita. Visualize, comprometa-se, haja, e verá como aquilo que um dia foi só uma imagem mental, se tornará a sua nova realidade. Número 5. A procrastinação rouba seu tempo e sua energia. Toda vez que você diz faço isso depois, está fazendo um acordo silencioso com o estancamento. Está entregando seu tempo, sua energia e seus objetivos ao inimigo mais sutil que existe, a procrastinação. Ela é traiçoeira porque não parece perigosa. Pelo contrário, é confortável. Ao contrário, é confortável. Adiar traz um alívio imediato. Mas esse alívio é um veneno disfarçado, porque assim que o momento passa, o que fica é culpa, estresse e uma lista interminável de pendências que não se resolvem sozinhas. Você sabe disso. Já sentiu isso. O que poucos entendem é que procrastinar não é apenas um mau hábito. É uma forma de medo. Às vezes é medo de fracassar. Outras vezes, medo de ter sucesso. Medo do esforço. Mas sempre há uma emoção não resolvida por trás do adiamento. Não é falta de tempo, é falta de clareza. Não é que você não consiga, é que está se auto-enganando. Diz para si mesmo que depois vai estar melhor, mais motivado, mais preparado, e isso quase nunca acontece. E não importa o quão brilhante seja sua ideia, o quão grande seja seu sonho, o quanto talento você tenha, se você não faz nada com isso, não serve para nada. Porque o que muda sua vida não é o que você pensa, é o que você faz. O que repete, o que executa. A ação é o que constrói, não a intenção. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se não a colocar em prática, vai continuar exatamente no mesmo lugar, enquanto outros, menos preparados que você, avançam simplesmente porque decidiram começar. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais decisão. E para isso, existe uma ferramenta simples e poderosa, a regra dos 5 segundos. Funciona assim. Toda vez que você pensar em fazer algo que sabe que te aproxima dos seus objetivos, conte mentalmente 5, 4, 3, 2, 1 e haja. Levante-se, escreva, faça aquela ligação, desligue a distração, o que for, mas faça, sem pensar demais. Porque quanto mais você pensa, mais espaço dá ao medo, à preguiça e às desculpas. Esse pequeno contador interrompe o padrão mental automático de adiar, te obriga a sair do modo passivo e entrar em movimento. E é isso que você precisa: movimento. Porque quando você age, mesmo que só um pouco, tudo começa a mudar. Você se sente diferente, se enxerga diferente. O mundo ao seu redor reage de forma diferente. É um efeito dominó. Uma única ação intencional pode transformar seu dia inteiro. E se você repete isso, um dia após o outro, sua vida inteira pode mudar.
Faça uma lista das coisas que você sempre está adiando. Escreva. Olhe para elas com honestidade. Pergunte-se: quanto essa procrastinação está me custando? Que oportunidades já perdi por não agir a tempo? Que versão de mim mesmo estou sabotando toda vez que escolho o confortável em vez do necessário? E então comece. Não tudo. Só uma coisa. Hoje, conte até 5, haja e rompa esse padrão de uma vez por todas. Procrastinar é permitir que seu futuro seja definido pelas suas emoções do presente. Mas agir é tomar o controle. É dizer à sua mente: quem manda aqui sou eu. É cultivar uma identidade de disciplina, de compromisso, de alguém que faz o que tem que ser feito mesmo sem vontade, porque aí está a verdadeira liberdade. Não em fazer só o que dá prazer, mas em fazer o que é necessário para construir a vida que você deseja. No estoicismo, o tempo é o recurso mais valioso. Adiar uma ação que está sob seu controle é um desprezo pela natureza do presente e um desprezo por si mesmo. Então, da próxima vez que sentir vontade de deixar algo para depois, lembre-se disso. Esse depois pode nunca chegar, mas o agora está aqui, presente, esperando que você tome uma decisão. E quando você decide agir, sem pensar demais, sem esperar a motivação, sem precisar se sentir perfeito, você muda o jogo, porque você para de reagir e começa a liderar a própria vida. Número 6. Construa uma disciplina inquebrantável através de hábitos diários. A verdadeira força não vem do que você faz de vez em quando está inspirado, mas daquilo que você é capaz de fazer todos os dias, mesmo sem vontade. Isso é disciplina. E disciplina não é um dom, é um hábito, é uma escolha diária. É decidir que a sua palavra vale mais do que suas desculpas, que seu compromisso pesa mais do que seu estado emocional. Que aconteça o que acontecer, você vai cumprir o que prometeu a si mesmo. E não se trata de viver como um robô, nem de se cobrar até o esgotamento. Trata-se de construir uma base sólida, uma estrutura que te sustenta. Porque quando você tem uma rotina clara, suas emoções não decidem mais por você. Seus impulsos deixam de comandar. Seu dia não depende mais da motivação. Você faz o que precisa ser feito porque isso já faz parte de quem você é. Porque virou automático. Porque você parou de negociar com suas desculpas. E como se constrói isso? Com hábitos simples, repetidos com intenção. Você não precisa começar com 10 tarefas por dia. Precisa apenas de uma única ação que você repita todos os dias, sem falhar. Pode ser acordar no mesmo horário, fazer 10 minutos de exercício, ler uma página de um livro, escrever uma reflexão, tomar água assim que acordar, meditar em silêncio. Não importa qual seja. O que importa é que você cumpra, sem negociar, sem deixar que seu humor decida. No começo vai ser difícil. Você vai querer desistir. Vai se ouvir dizendo: só hoje não tem problema. Mas tem sim. Porque toda vez que você cede, fortalece o hábito de ceder. E toda vez que você cumpre, mesmo que só um pouquinho, fortalece a identidade de alguém disciplinado. E essa identidade é que você precisa se quiser realmente progredir. Porque sem disciplina, o talento é desperdiçado. Sem disciplina, os sonhos se dissolvem. Sem disciplina, os objetivos vivem apenas na sua mente. Pense nisso. Se durante 30 dias, você fizesse apenas uma coisa alinhada com a sua melhor versão, como sua vida mudaria? Como mudariam sua mente, seu corpo, sua energia, sua confiança? Porque é isso que a constância faz. Ela não te transforma de repente. Ela te transforma por dentro. Te dá uma estrutura emocional que não balança a cada empurrão da vida. E isso é poder de verdade. Torne isso fácil no início. O objetivo não é impressionar, é sustentar. Comece com uma meta tão pequena que seja impossível falhar. Mas não quebre esse compromisso por nada. Não importa se estiver cansado,
viajando, se o dia foi difícil. Cumpra, mesmo que no mínimo, mas cumpra, porque isso diz à sua mente: eu sou alguém que faz o que diz que vai fazer. E essa frase, repetida todos os dias, constrói uma mente invencível. No estoicismo, a disciplina não é uma prisão, é libertação. Você liberta sua vida do caos e alinha seus atos com sua virtude. E quando essa disciplina se torna parte de quem você é, não é mais preciso esforço para começar. Você não precisa mais brigar com a sua força de vontade. Você simplesmente se levanta e faz, como quem respira, como quem escova os dentes. Porque já não se trata de querer ou não, se trata de que é isso que você faz. Ponto. E essa estabilidade te dá vantagem, porque enquanto outros desistem quando a motivação some, você continua, silencioso, firme, focado. Então hoje, não procure inspiração, procure consistência. Não espere ter vontade, espere ter clareza, e faça o que você disse que faria. Um dia, depois outro, até que sua disciplina te sustente mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar, porque enquanto outros improvisam, você constrói, e isso com o tempo muda tudo. Número 7. Faça um acordo diário para se cuidar e evoluir. Tudo muda quando você faz um pacto consigo mesmo, não com o mundo, nem com as circunstâncias, nem com o passado, com você. Quando decide, a cada manhã, começar o dia lembrando quem você é, quem quer ser e como vai agir, algo dentro de você desperta. E isso não é autoajuda barata, é treinamento mental, porque a mente, quando não é treinada, se enche de ruído, de dúvidas, críticas, pensamentos repetitivos que não te levam a lugar nenhum. Mas se você assume o controle desse diálogo interno, se o direciona com intenção, se torna alguém imparável. O primeiro pensamento ao acordar define o tom do seu dia. E muitas vezes, esse pensamento não é positivo, é automático, é pesado, é uma carga. Tenho que, quem me dera fosse sexta-feira, não aguento mais. E isso se transforma na sua energia, na sua forma de andar, de falar, de decidir. Por isso é tão poderoso iniciar cada manhã com uma afirmação consciente. Uma frase que te lembre do seu compromisso com a vida, com o seu propósito, com você mesmo. Imagine que toda manhã você se olha no espelho e diz com firmeza: sou um guerreiro, estou vivo. Hoje viverei com alegria. Farei o melhor que puder com o que tenho, onde estou. Não importa se no início você não sentir que é verdade. Repetir isso não é fingir, é plantar uma semente, é reeducar a mente, é programar o subconsciente para buscar motivos que confirmem essa verdade. E ele vai encontrar, porque seu cérebro é uma máquina de validação. Se você diz sou fraco, ele vai procurar provas disso. Mas se disser sou forte, também. Por isso o diálogo interno não é um detalhe, é a raiz de tudo que você faz ou deixa de fazer. Escreva, torne físico. Coloque essa frase em um papel grande, na parede, na porta, em um lugar onde não possa ser ignorada. E toda manhã, antes de tocar no celular, antes de olhar para o mundo lá fora, volte-se para o seu mundo interior. Leia em voz alta, com força, com intenção, não como um robô, mas como alguém que está se lembrando da sua missão. Porque o que você repete se instala, e o que se instala transforma. Não se trata de acreditar cegamente em frases bonitas. Trata-se de compromisso. Porque essa afirmação não é mágica, é uma âncora, é um norte. Te lembra qual atitude você escolheu ter. Te lembra que hoje você tem uma nova chance de escolher, que você não é vítima do que passou ontem, que pode recomeçar, desta vez com mais clareza, mais força, mais fé. E isso gera uma diferença sutil, mas poderosa. Quando você enfrenta um problema, já não enxerga pela lente da derrota,
enxerga com determinação. Quando alguém te provoca, sua reação já não é a mesma, porque você já decidiu internamente como vai se comportar hoje. Quando algo sai fora do esperado, você não desaba, você se adapta. Porque aquela frase que repetiu ao acordar continua ecoando dentro de você como um lembrete silencioso: você escolheu ser forte, você escolheu dar o melhor, você escolheu viver com alegria. No estoicismo, treinar o pensamento diário é um dever filosófico. Repetir princípios corretos fortalece a alma e prepara a mente para agir com virtude. Faça isso todos os dias, mesmo sem vontade, especialmente quando não tiver vontade, porque é justamente nesses momentos que mais precisa. É quando a mente tenta te puxar de volta para velhos padrões, e você precisa lembrá-la de quem está no comando. O compromisso consigo mesmo não é algo que você faz só quando tudo está bem. É o que você faz para continuar firme quando tudo balança. Hoje, convido você a escrever essa frase. Torne-a sua. Leia com o peito aberto, com decisão. Faça isso todas as manhãs e verá pouco a pouco, sem perceber, sua energia mudar, seu olhar mudar, sua postura mudar, sua vida mudar. Porque o primeiro passo para construir uma vida extraordinária é simples: comprometer-se todos os dias consigo mesmo e cumprir esse compromisso em silêncio, com coerência e coragem. Número 8. Cuide do que você vê, ouve e faz para não cair em maus hábitos. Tudo começa por aquilo que você permite entrar. O que você assiste, o que escuta, o que consome, o que come. Seus sentidos são portas, e se você não os vigia, qualquer coisa pode entrar e transformar sua mente em um depósito de lixo emocional. Ninguém consegue viver em paz cercado de ruídos, excessos e estímulos que só geram vazio, e sem perceber, você vai se acostumando ao cigarro para aliviar a ansiedade, à comida como fuga, à pornografia como refúgio, ao álcool como prêmio ou consolo. E quando você se dá conta, já não sabe mais quem controla quem. Parece normal porque é cultural, porque todo mundo faz, porque o excesso é celebrado, o prazer imediato é incentivado, a gratificação rápida é vista como conquista. Mas, a que custo? O que esse impulso incontrolável está roubando de você? Quantas vezes você prometeu que ia parar e voltou? Quantas vezes disse a última vez e se viu preso no ciclo mais uma vez? Não é fraqueza, é programação. E se você não a desativa com consciência, ela se transforma na sua prisão. Você não precisa de força sobre-humana, precisa de atenção, de presença, de honestidade. Porque o problema não é o ato em si, é o que você está tentando evitar sentir. Você se refugia no excesso para não encarar o tédio, a tristeza, a insegurança. Mas aquilo que você reprime não desaparece, só se acumula. E no fim esse impulso inofensivo vai corroendo sua energia, sua autoestima, sua saúde. E você sente o vazio depois, a culpa, o cansaço emocional, o ruído mental. A chave é simples, mas exige coragem: aprender a dizer não quando tudo dentro de você grita sim. E não por sacrifício, mas por sabedoria. Porque você entende o custo real, porque tem clareza, porque se conhece, porque decidiu que não vai mais destruir seu corpo nem sua paz por um instante de prazer. Porque entendeu que nem tudo que parece bom realmente te faz bem. E que nem tudo que o mundo aplaude é digno de você. Comece observando, sem julgamento, apenas observação. Quais hábitos você repete sabendo que te enfraquecem? O que você está alimentando com cada clique, cada gole, cada impulso? Depois decida. Você não precisa mudar tudo hoje, mas pode interromper o padrão. Na próxima vez que sentir o impulso, não fuja. Fique consigo. Respire, sinta-o passar. Seu corpo vai pedir, sua mente vai tentar justificar, mas você não é seu corpo,
nem sua mente reativa. Você é aquele que escolhe. E esse músculo do autocontrole se fortalece com prática. Substitua. Não basta apenas remover o hábito nocivo, é preciso colocar algo no lugar. Se desligar uma tela, abra um livro. Se deixar uma bebida, tome água com presença. Se afastar da comida industrializada, prepare algo que te nutra. Se cortar a pornografia, reconecte-se com seu corpo de forma respeitosa. Não é punição, é direção. Redirecionar sua energia para algo que te constrói e não que te enfraquece. Algo que no fim do dia te dê orgulho e não arrependimento. No estoicismo, dominar os sentidos é uma virtude fundamental. Quem governa seus impulsos, governa sua vida. A verdadeira liberdade começa com o controle interior. Você não é fraco por ter impulsos, todos temos. O que te torna forte é escolher quem comanda. O que te torna grande é optar pelo caminho difícil quando sabe que é o caminho certo. O que te liberta é não depender de nada externo para se sentir completo. Porque quando você controla o que consome, você recupera sua energia, sua clareza, sua dignidade. E então hoje não se trata de viver perfeito. Se trata de viver desperto. De não se deixar levar por aquilo que te faz mal, de olhar de frente para o que você já sabe que não quer mais repetir, e dar o passo, um só, firme, presente, porque do outro lado do impulso está sua melhor versão, mais forte, mais limpa, mais lúcida, e essa versão já está te esperando. Você só precisa voltar para si. Número 9. Busque aprender coisas que te ajudem a evoluir. Sua mente é como um jardim, e tudo o que você consome diariamente, o que vê, ouve e lê, são sementes. Se tudo o que você deixa entrar são reclamações, dramas, fofocas, notícias alarmantes e conteúdos vazios, não dá para esperar que o seu interior floresça. Você não pode ter pensamentos claros se se alimenta de ruído. Não pode ter paz se só escuta gritos. Não pode ter direção se segue pessoas que estão perdidas. A informação que você consome molda a sua realidade muito mais do que imagina. Hoje você vive em um mundo onde tudo compete pela sua atenção. Cada rolagem, cada clique, cada vídeo sugerido é feito para te prender, para te fazer passar mais tempo ali, não para te ajudar a crescer. E se você não toma o controle do que deixa entrar, vira um recipiente passivo. Se enche de coisas que não escolheu, se deixa influenciar sem perceber, e acaba pensando exatamente como o ambiente quer que você pense. Por isso, é urgente fazer uma faxina mental. Assim como você limpa sua casa, limpe também a sua mente. Escolha com intenção o que permite que esteja com você todos os dias. Faça a si mesmo uma pergunta simples: esse conteúdo me eleva ou me desgasta? Esse vídeo me ensina algo ou apenas me distrai? Esse perfil que eu sigo me inspira ou me faz me comparar e sentir que nunca sou suficiente? Cada pedacinho de informação é como um tijolo que constrói ou enfraquece o seu sistema mental. E se você não escolhe bem, acaba construindo uma estrutura interna que desaba com o primeiro vento. Mas se escolhe com sabedoria, constrói uma mente firme, focada e tranquila. Comece reduzindo o ruído. Você não precisa eliminar tudo, mas deve impor limites. Não veja o celular logo ao acordar. Não termine seu dia mergulhado em notícias tóxicas. Não permita que sua atenção seja devorada pelo que é viral, se isso não te acrescenta em nada. Troque o superficial pelo valioso. Ouça audiolivros. Assista a documentários que ampliem sua visão de mundo. Siga pessoas que te desafiem a crescer, não a competir. Leia sobre filosofia, ciência, autoconhecimento. Invista seu tempo digital como você investiria seu dinheiro, com estratégia, com cuidado, com visão de longo prazo.
A ansiedade, muitas vezes, não vem do que você vive, mas do que consome. Se você passa o dia absorvendo notícias negativas, sua mente acredita que o mundo está desabando. Se passa horas vendo imagens de vidas perfeitas, sua mente acredita que a sua nunca será suficiente. Mas se você se alimenta de conhecimento, de sabedoria, de exemplos reais de superação, sua mente entende que é possível melhorar, que é possível construir algo novo, que é possível crescer a partir de onde você está agora. Não se trata de viver alienado. Trata-se de fazer escolhas com critério, de manter uma dieta mental saudável, de entender que assim como o corpo adoece com comida ruim, a mente adoece com conteúdo tóxico. E você não pode se dar esse luxo, porque está em processo de crescimento, porque tem metas que exigem clareza, porque sua paz mental vale mais do que qualquer tendência passageira. No estoicismo, proteger a mente do ruído externo é um ato de sabedoria. O que você deixa entrar determina a qualidade dos seus pensamentos e, por consequência, da sua vida. Hoje, te convido a observar, a filtrar, a parar de consumir por inércia e começar a se nutrir por escolha, a transformar sua mente em um solo fértil onde cresce o que você planta com intenção. Porque o que você consome diariamente não fica só na tela, vira parte de quem você é. E você merece se encher de coisas que te lembrem do seu valor, da sua capacidade, do seu propósito. Então desligue o ruído, escolha melhor, e construa leitura por leitura, áudio por áudio, imagem por imagem, a mentalidade que vai te levar a se tornar quem você nasceu para ser. Número 10. Sorria mesmo sem vontade para enviar sinais de controle ao seu cérebro. Seu corpo tem mais poder sobre sua mente do que você imagina. E um dos gestos mais simples, pequenos e subestimados é este: sorrir. Sim, mesmo sem vontade. Mesmo quando não há um motivo aparente. Mesmo quando por dentro você está cansado, sobrecarregado ou triste. Porque quando você sorri, mesmo sem emoção, está enviando uma mensagem direta ao cérebro. Está tudo bem, eu estou no controle, eu consigo lidar com isso. E o cérebro responde. Libera endorfinas, reduz o cortisol, altera sua química interna. Não é autoengano, é autorregulação. Muita gente espera se sentir bem para sorrir, mas é o contrário. Sorrir pode ser justamente o que te ajuda a começar a se sentir melhor. É como apertar um botão que tira sua mente do modo de ameaça e a coloca no modo de calma. E isso faz toda a diferença. Porque quando você está estressado, ansioso ou sobrecarregado, seu corpo mostra isso: ombros tensos, respiração curta, olhar baixo. Essa postura alimenta o mal-estar. Mas se você interrompe esse ciclo com um sorriso, mesmo que forçado, mesmo que pequeno, você corta o padrão, você assume o controle. Faça o teste. No meio de um dia ruim, de uma discussão, de uma decepção, pare por um instante e sorria. Não para negar o que sente, não para esconder, mas para se lembrar de que você não é refém das suas emoções, que você pode intervir, que você pode criar uma distância interna, que você tem domínio sobre si mesmo. E com o tempo, isso se torna um estilo de vida, mais leve, mais estável, mais livre. Transformar o sorriso em hábito não significa negar a dor nem reprimir sentimentos. Significa ensinar ao seu sistema nervoso que é você quem decide como responder, que você não está preso, que não depende do externo para gerar calma interna. E isso se treina, se pratica, todas as manhãs, em frente ao espelho, sempre que se perceber afundando no estresse, sempre que se sentir desconectado. Um pequeno sorriso, consciente, mantido por alguns segundos, pode mudar tudo. Esse gesto tão simples tem um impacto profundo. Torna você mais acessível, melhora suas relações, ajuda a pensar com mais clareza,
aumenta a sua sensação de segurança. E o melhor, ninguém precisa te dar permissão para fazê-lo. Você não precisa esperar as coisas melhorarem para sorrir. Pode sorrir agora, aqui, por decisão, não por reação. E isso te dá poder, porque você deixa de depender do mundo para se sentir bem. Você cria sensação, e seu corpo traduz isso em bem-estar. No estoicismo, dominar a expressão externa é uma forma de treinar a mente a agir com controle, mesmo nas adversidades fortalece a alma. Muitos acreditam que as emoções controlam os gestos, mas o contrário também é verdade. Seus gestos transformam suas emoções. Por isso sorria. Quando estiver tenso, sorria. Quando estiver inseguro, sorria. Não para fingir, mas para quebrar o ciclo, para não ser levado por aquilo que não pode controlar, para lembrar a si mesmo que ainda pode escolher sua resposta. Porque esse gesto, pequeno e discreto, é uma afirmação silenciosa: eu ainda estou no comando. Faça isso todos os dias, mesmo quando não precisar, para que quando precisar, já seja natural. Que seu sorriso não dependa de resultados, mas sim do seu compromisso com a sua paz interior. E você verá como esse pequeno ato faz uma enorme diferença. Porque enquanto o mundo espera ter motivos para se sentir bem, você escolhe se sentir bem como parte da sua prática diária. E a partir daí, tudo muda: sua energia, suas decisões, sua maneira de enfrentar o inevitável. Então hoje, não espere o momento perfeito. Não procure motivos para ter bom humor. Pegue-o, ative-o, sorria com consciência, com intenção, com poder. Porque às vezes, o ato mais forte que você pode fazer é sorrir no meio do caos. E você pode. Número 11. Use a lógica e a vontade para superar emoções fracas. Você nem sempre vai ter força. Nem sempre vai ter clareza. Haverá dias em que vai acordar com o corpo cansado e a mente pesada. Momentos em que o medo vai invadir sem avisar, e a frustração vai te corroer por dentro. Mas é justamente aí, nesses momentos, que se define quem está no comando: suas emoções ou sua razão, seu impulso ou sua vontade. Porque o fácil é se deixar levar. O forte é permanecer firme. E você não está aqui para viver à mercê do que sente, mas para agir com base no que sabe. As emoções fracas chegam com força. Querem te convencer a desistir, a acreditar que não vale a pena, que você está sozinho, que ninguém vê o seu esforço, que você não vai conseguir. Mas elas são apenas isso: emoções passageiras, reações químicas, ecos do passado. Não são verdades, não são ordens, não são donas de você. E quando você decide não acreditar nelas, não obedecê-las, não alimentá-las, começa a recuperar o seu poder. Não porque elas somem, mas porque já não mandam nas suas decisões. É aí que entra a lógica. Não como frieza, mas como direção. Como âncora no meio da tempestade. Como aquela voz que te lembra do que você já decidiu quando estava com a mente limpa. Porque se você só age quando está se sentindo bem, será prisioneiro dos seus estados internos. Mas se consegue agir com firmeza mesmo quando se sente fraco, então é livre. Porque sua vida deixa de depender do humor passageiro e passa a ser conduzida por um princípio firme. Fazer o que você disse que faria, independentemente de como se sente hoje. E isso se treina. Primeiro com autoobservação. Quando surgir aquela emoção que drena sua energia, a preguiça, a raiva, o medo, a dúvida, não se confunda com ela. Observe. Dê nome. Diga: estou sentindo medo e não sou medroso. Há uma diferença enorme entre sentir algo e ser aquilo. Você não é suas emoções. Você é aquele que observa, que questiona, que escolhe o que fazer com o que sente. E uma vez identificado, responda com lógica. Lembre-se do que sabe, não do que sente. Afirme com clareza: isso é passageiro.
Eu consigo. Isso não me define. Eu sigo. A vontade é esse músculo que entra em ação quando tudo dentro de você quer desistir. É a decisão de continuar, mesmo que devagar, mesmo com dor, mesmo sem motivação. Porque você entende que seu progresso não depende do impulso do momento, mas da constância. A vontade é se levantar quando você cai. É recomeçar quando falha. É decidir que mesmo sem estar perfeito, você vai continuar. Mesmo sem vontade, você vai cumprir. Mesmo quando a mente disser não dá mais, você responde só mais um pouco. No estoicismo, a virtude está em dominar a alma com razão e disciplina. Não somos livres quando evitamos emoções, mas quando as superamos com sabedoria e firmeza. E a cada dia em que você faz isso, a cada emoção vencida com lógica, a cada decisão guiada pela vontade, você se torna mais forte, não mais frio, não mais endurecido, mais sólido, mais firme, mais estável. E a partir daí tudo muda, porque você já não se quebra com facilidade, já não reage por impulso, já não depende de se sentir perfeito para agir. Você só precisa estar decidido, e isso ninguém pode tirar de você. Torne isso um hábito. Não fuja das suas emoções. Encare-as como oportunidades para fortalecer seu caráter. Toda vez que quiser parar, repita o que sabe, não o que sente. Lembre-se do seu porquê. Lembre-se de que sua palavra vale mais do que sua dúvida. E siga, passo a passo, com presença, com calma. Porque esse autocontrole, essa serenidade que você tanto busca, não acontece por mágica, é construída toda vez que você escolhe agir com razão, mesmo quando tudo em você quer ceder à fraqueza. Hoje você tem uma escolha: deixar-se levar pelo que sente, ou guiar-se pelo que sabe. Uma te mantém no mesmo lugar, a outra te transforma. E você que chegou até aqui, sabe qual das duas vale a pena. Número 12. Dedique 10 minutos por dia para limpar e organizar seu espaço. Seu ambiente fala, não com palavras, mas com sensações. Cada objeto fora do lugar, cada papel acumulado, cada canto esquecido envia sinais à sua mente: confusão, ruído, peso. E sem perceber, o que você vê ao seu redor começa a influenciar o que você pensa, como você se sente e como você age. Por isso é tão importante limpar, organizar, liberar espaço. Não apenas por estética, mas por saúde mental. Porque o desordem externa muitas vezes reflete a desordem interna. E ao organizar o que está fora, pouco a pouco você também recupera o controle do que está dentro. Você não precisa de uma faxina geral. Não precisa esvaziar a casa toda ou passar horas reorganizando cada prateleira. Só precisa de 10 minutos. 10 minutos por dia para declarar conscientemente que é você quem manda no seu espaço. Que o caos não vai vencer. Que o equilíbrio pode ser construído com constância, não com pressa. E esses 10 minutos bem aplicados têm um efeito que se multiplica. Porque você não limpa apenas uma mesa, você limpa a sua mente. Comece por um lugar pequeno. Sua mesa de trabalho, uma prateleira, uma gaveta. Não importa o quão simples seja. O importante é fazer com presença. Observe o que há ali, identifique o que não serve mais, o que só ocupa espaço, o que você não usa. Pegue esses objetos e se pergunte: isso me ajuda ou me atrapalha? E se não soma, solte. Jogue fora. Doe, guarde, mas não continue ignorando. Porque cada coisa acumulada, cada pendência visível, cada espaço negligenciado, é um lembrete inconsciente do que ainda não foi resolvido. E enquanto você faz isso, note como seu estado interno muda. A respiração se aprofunda. A mente se foca. O corpo relaxa. Porque o ordem traz calma. É uma forma de dizer ao seu sistema nervoso: estamos seguros, temos controle. E a partir daí, tudo flui melhor.
suas ideias clareiam, suas decisões ficam mais firmes, sua energia se torna mais leve. Não é mágica, é intenção, é criar um ambiente que te apoia e, em vez de te sobrecarregar, transforme isso em um ritual diário, não como uma obrigação, mas como um compromisso com você mesmo, como uma pausa ativa de reconexão. Coloque uma música suave, respire fundo, agradeça por cada objeto útil que você tem e libere aquilo que já cumpriu seu papel, porque se apegar ao que não serve mais é carregar peso morto, e você precisa de espaço para criar, para pensar, para evoluir, e o espaço externo é o primeiro passo para o espaço interior. No estoicismo, cultivar o ordem é exercer domínio sobre o que está sob seu controle. O ambiente reflete a alma disciplinada e favorece a prática da virtude no cotidiano. Não subestime esses 10 minutos. Eles podem parecer insignificantes hoje, mas se forem mantidos, em uma semana você terá transformado vários espaços. Em um mês, sua casa já parecerá outra, e em poucos meses, sua mente será diferente, porque você terá provado, todos os dias, que é você quem escolhe o ordem, que é você quem decide o que permanece, que é você quem constrói o ambiente a partir do qual vive, e isso não tem preço. Hoje, te convido a fazer isso, a parar de pensar que o ordem é apenas mais uma tarefa da lista, e começar a vê-lo como uma prática diária de presença, de autocuidado, de poder pessoal, porque um espaço limpo não é apenas agradável aos olhos, é uma declaração: aqui vive alguém que se respeita, e esse respeito começa pelo básico, pelo concreto, pelo que você toca todos os dias. Então encontre esse cantinho, ajuste o cronômetro, 10 minutos, só isso, e quando terminar observe, sinta, aproveite a leveza, e repita amanhã. Porque não se trata de ter uma casa perfeita, mas de ter um lugar que te sustenta, um ambiente que reflita quem você é e quem está se tornando. E isso começa, como tudo na vida, por uma escolha simples, sustentada com disciplina. Número 13. Coma menos açúcar para ter mais energia e melhor humor. O que você come não alimenta apenas seu corpo, também molda sua mente. E o açúcar, embora pareça inofensivo, é um dos elementos que mais afeta sua estabilidade física, emocional e mental. Não se trata apenas de calorias ou de peso. É uma questão de energia, de foco, de equilíbrio. Toda vez que você consome algo rico em açúcar, uma bebida, uma sobremesa, um snack disfarçado de saudável, seu corpo responde com um pico rápido de glicose. Você se sente elétrico, eufórico, com uma falsa sensação de vitalidade. Mas minutos depois, tudo despenca. Sua energia some, seu humor muda, sua clareza mental desaparece. E aí começa o ciclo, mais uma dose, mais uma queda, mais exaustão. Vivemos em uma cultura que normaliza o consumo constante de açúcar. Ele está em todo lugar, não só nos doces óbvios, mas em produtos processados que nem parecem perigosos. Molhos, pães, cereais, bebidas light com açúcar escondido sob outros nomes. E sem perceber, você se torna dependente. Não porque o sabor é irresistível, mas porque seu corpo se acostumou com esses picos e passa a pedir mais toda vez que o nível cai. Mas isso não é fome verdadeira, é vício bioquímico. Romper com esse padrão não significa se proibir de tudo. Significa recuperar o equilíbrio. Compreender que seu corpo foi feito para funcionar com energia constante, não com altos e baixos que drenam suas glândulas, sua mente e seu sistema nervoso. Por isso, cada vez que você diz não àquele impulso, não está se punindo, está se fortalecendo, está escolhendo saúde, clareza, autodomínio,
porque você não precisa de açúcar para aproveitar a vida. Precisa de energia estável para vivê-la com presença. Comece com o mais simples, troque as bebidas açucaradas por água. Parece básico, mas esse único passo já transforma seus níveis de energia em poucos dias. Seu corpo não precisa de refrigerantes, sucos artificiais nem cafés cheios de xaropes. Ele precisa de hidratação de verdade. Depois, troque as sobremesas por frutas frescas. Uma maçã não é igual a uma bolacha fitness. A fruta tem fibra, água, nutrientes reais. O doce industrializado traz aditivos, químicos e açúcar em excesso que seu corpo não consegue processar sem consequências. E acima de tudo, leia os rótulos. Não compre pelo que o pacote diz, veja o que ele realmente contém. Evite produtos com nomes camuflados, xarope de milho, maltodestrina, destrose, glicose e frutose. Tudo isso é açúcar. E se está entre os primeiros ingredientes, já sabe, seu corpo não precisa disso. Assuma o controle da sua alimentação do mesmo jeito que cuida da sua mente, com atenção e consciência. No estoicismo, dominar o corpo faz parte do domínio da alma. Renunciar ao excesso fortalece o caráter e traz clareza interior. E é isso que você busca, não é? Clareza, estabilidade, energia de verdade. Não uma euforia breve que cobra caro depois. Porque quando você reduz o açúcar, não só melhora sua saúde metabólica, você também recupera seu foco. Sua concentração aumenta, seu humor estabiliza, seu sono melhora, suas decisões ficam mais calmas, porque tudo isso está conectado. Sua alimentação é seu combustível, e se você coloca combustível sujo no corpo, não pode esperar que ele funcione como uma máquina precisa. Faça isso por um dia, depois 2, depois uma semana, e sinta a diferença. Sinta-se livre da vontade constante de beliscar. Veja sua mente mais limpa. Veja seu corpo se autorregulando. Sim, no começo vai ser difícil. Vai bater irritação, ansiedade, até tristeza. Isso é parte do processo. Seu sistema está se desintoxicando. Mas depois vem a liberdade, a verdadeira. Aquela em que você não precisa de uma mordida para se sentir bem. Aquela em que você não depende de estímulo para se manter em equilíbrio. Hoje é um bom dia para começar. Não com dietas radicais, não com punições, mas com consciência, com pequenos passos consistentes. Porque toda vez que você escolhe aquilo que seu corpo realmente precisa, está construindo uma mente mais forte, um caráter mais sólido e uma vida mais estável. E isso, no fim, é o verdadeiro prazer, viver em equilíbrio, sem altos e baixos, sem vícios disfarçados de rotina. Só você no controle. E a partir disso tudo melhora. Número 14. Elimine hábitos ruins com consciência do gatilho. Não se trata apenas de força de vontade. Não é uma questão de dizer, não vou mais fazer isso, e esperar que o mau hábito desapareça como mágica. Se fosse assim tão simples, ninguém repetiria aquilo que sabe que o prejudica. A chave não está em lutar contra o hábito, está em entender o que o ativa. Porque todo hábito ruim tem um gatilho, uma emoção, um momento do dia, uma situação específica, algo que o acende. E se você não souber qual é esse gatilho, estará lutando no escuro, vai se frustrar, vai recair, e vai pensar que o problema é sua falta de disciplina, quando na verdade é a falta de consciência. Pense naquilo que você repete constantemente. Talvez seja checar o celular sem controle, comer por ansiedade, fumar quando está estressado, procrastinar sempre que uma tarefa te incomoda. Isso não acontece por acaso. Acontece porque algo dispara. Um sentimento, uma palavra, um lugar, um espaço vazio.
E se você conseguir identificar o exato momento em que sua mente diz faça isso, então pode intervir. Não com repressão, mas com substituição. Não com culpa, mas com inteligência. Em vez de focar no que você quer parar de fazer, concentre-se no que pode fazer no lugar. Se o seu gatilho é o tédio, prepare-se. Tenha uma lista de pequenas ações que te tragam valor, ler algumas páginas, caminhar, escrever num diário, respirar fundo. Se o gatilho for frustração, crie uma pausa ativa, escute uma música que te acalme, beba água, movimente-se. Se for ansiedade, mude a reação automática por uma resposta consciente. Medite por 2 minutos, faça uma série de exercícios físicos, escreva o que está sentindo. A ideia não é fugir do gatilho, mas enfrentá-lo com novas ferramentas. Porque hábitos não desaparecem pela negação, eles se transformam com substituição. E isso não acontece da noite para o dia. É algo que se constrói, se treina, se testa. Você vai falhar, sim, mas se a cada vez que você se perceber, escolher um pouco melhor, já estará vencendo. Já estará enfraquecendo o padrão antigo e fortalecendo um novo. E isso é progresso real. Silencioso, mas firme. Torne isso prático. Faça um registro. Anote quando o impulso aparece. O que sentiu antes. Onde estava? Com quem estava? O que aconteceu antes? É aí que está a raiz. E uma vez que você a enxerga, não está mais no piloto automático. Já pode decidir, já pode ter um plano B preparado. Porque o pior de um hábito ruim não é o ato em si, mas o fato de que ele te domina sem que você perceba. Mas quando você o torna visível, ele perde força. E quando você escolhe uma resposta diferente, recupera sua liberdade. No estoicismo, a liberdade começa com o domínio do que está sob nosso controle, nossa reação diante do estímulo. E essa reação pode ser treinada, refinada, fortalecida. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de estar consciente, de perceber o padrão antes de cair na mesma armadilha, de substituir a impulsividade por clareza, de não esperar estar pronto para mudar, mas tomar o controle no exato momento em que o hábito tenta te dominar, porque é aí que tudo acontece. Naquele segundo entre o impulso e a ação, nesse pequeno intervalo onde você pode repetir o velho ciclo ou começar a mudar sua história. Hoje eu te convido a se observar, não a se julgar, a olhar seus padrões com honestidade, a perceber o que ativa aquilo que você quer deixar para trás, e a responder com intenção, porque o hábito que mais te fere não é apenas uma rotina, é uma escolha repetida, e a forma de quebrá-lo não é com punição, mas redirecionando sua energia para algo que te construa. Se você fizer isso, se a cada vez que o gatilho aparecer, escolher uma nova ação, pouco a pouco deixará de ser dominado pelo seu passado, e começará a se tornar alguém que age com propósito. Alguém que não precisa viver em conflito consigo mesmo o tempo todo, porque já reeducou seu sistema com consciência, paciência e decisão. E esse, sem dúvida, é o hábito mais poderoso de todos. Número 15. Rompa com relações tóxicas para dar espaço a conexões positivas. Existem vínculos que não se rompem com gritos, se rompem no silêncio. Relações que não te dizem diretamente que te fazem mal, mas te machucam do mesmo jeito, com indiferença, com controle, com manipulação disfarçada de afeto. E você sente, você sabe, porque toda vez que fala com essa pessoa, sai mais cansado, mais confuso, menor. E isso não é amor, nem amizade, nem lealdade. É uma armadilha emocional que suga sua energia, ocupa sua mente e bloqueia seu crescimento. Você não é obrigado a manter por perto quem te fere só porque compartilham história, sangue ou lembranças. O passado não justifica o desrespeito. O carinho não cancela os limites.
E uma lealdade mal compreendida pode virar a desculpa perfeita para aguentar o que jamais deveria ser tolerado. Você não nasceu para sustentar laços que te esmagam. Nasceu para construir relações que te elevem, te inspirem, te façam lembrar do seu valor. Mas isso não acontece se você continua aceitando o inaceitável. Romper com uma relação tóxica não é um ato de ódio, é um ato de amor próprio. É dizer: chega, não vou continuar me traindo só para não incomodar. Não vou mais fingir que estou bem enquanto me desmonto por dentro. E claro que dói. Dói soltar. Dói se afastar. Dói admitir que alguém que você amou não faz bem para você. Mas dói mais ficar onde você não é respeitado. Dói mais viver com medo. Dói mais se apagar lentamente dentro de uma relação que te suga. Comece olhando com honestidade. Você se sente livre ou controlado? Você se sente valorizado ou usado? Consegue ser você mesmo ou anda sempre pisando em ovos? Se precisa se esconder, se diminuir ou fingir para ser aceito, esse vínculo já está quebrado. Só falta você aceitar isso. E quando aceita, não precisa gritar nem brigar. Só precisa se afastar, colocar limites, reconstruir seu espaço interior. Busque apoio se for preciso. Ninguém ensina como se afastar de quem se ama, mas te faz mal. Às vezes, você precisa de uma orientação, uma escuta, um ombro. Você não está sozinho. E não precisa provar nada para ninguém. Esse processo é seu. E cada passo conta: o primeiro limite que você impõe, o primeiro silêncio que escolhe manter, a primeira vez que prioriza sua paz em vez do drama. Tudo isso já é cura. E não, isso não significa se fechar para o mundo. Significa abrir espaço para o que é verdadeiro. Porque quando você solta o que te envenena, pode finalmente acolher o que te nutre. Novas pessoas, novas conexões, vínculos baseados em respeito, cuidado mútuo e crescimento compartilhado. Você não precisa se contentar com migalhas emocionais. Não precisa agradecer por ser tolerado. Você merece relações que te façam mais forte, mais claro, mais você. No estoicismo, afastar-se de relações destrutivas é um ato de virtude. Proteger a alma de danos constantes é dever de quem cuida do próprio equilíbrio e propósito. Então hoje, dê esse passo de coragem. Não espere a relação se tornar insuportável. Não espere estar em ruínas para decidir. Observe, decida e haja, mesmo que a voz trema, mesmo que doa. Porque do outro lado do desapego está a liberdade. Do outro lado do limite está a cura. Do outro lado do basta está a sua melhor versão. Cerque-se de pessoas que te incentivem a crescer, não de quem te pune por mudar. Crescimento não se negocia. Paz interior não se sacrifica para agradar ninguém. E a verdadeira companhia se mede por como você se sente consigo mesmo ao lado do outro, mais em paz, mais lúcido, mais você. Se não for assim, não é o seu lugar. Agradeça o que foi, solte o que pesa e siga em frente, porque o melhor sempre chega depois da libertação. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É um sinal claro de que está comprometido em deixar o caos para trás e construir uma vida com ordem, foco e propósito. Agora, reafirme esse compromisso escrevendo nos comentários: hoje me organizo e avanço com firmeza. Sou estoico. Escreva isso como um selo interno, uma promessa de você para você mesmo. E se essa mensagem tocou você, deixe seu like, se inscreva e ative o sino. Assim seguimos juntos nesse caminho de transformação real. Sua mudança começa com uma decisão, e você já está fazendo essa escolha.